Não. Tudo bem, então. Bom, gente, agora, oficialmente, boa tarde para todas, para todos e para todo mundo que está aqui online com a gente. Esse é o nosso primeiro café geográfico da 21ª semana de Geografia da nossa FCP, da Faculdade de Ciência e Tecnologia de Presidente Prudente, pela Unesp. A ideia desse café geográfico foi proposto para servir como se fosse uma roda de conversa sobre alguns temas atuais. Uma roda de conversa que, infelizmente, não vai ter coffee break, muito menos patrocinado pelo iFood, mas a gente pensa em debater sobre algumas questões da nossa realidade cotidiana e dos nossos tempos atuais. Tempos esses, inclusive, que eles oscilam bastante, né, do último ano para cá, o choque que a gente teve com a pandemia do coronavírus, essas ondas de instabilidade e oscilação, tanto econômica, política, social, enfim. Toda semana são passados novas regras e novas restrições, e que guia a gente para o que é chamado de um novo normal. E esse é o novo normal que a gente tem que encarar hoje, em formato remoto, enfim. Por isso, para esse diálogo de hoje, a gente trouxe essa questão. O tema em específico chama Impactos da Pandemia na Cultura. Então, a gente pretende debruçar sobre como a cultura, os eventos artísticos, manifestações, tradições, a arte e a moral, elas foram impactadas e a gente precisou se readequar nesse novo normal causado pela pandemia. E por isso, a gente trouxe ninguém menos que um convidado super especial para dividir com toda a propriedade que ele tem essa experiência, que é o Luiz Valente, mestre em Geografia pela Casa, da Unesp, educador, ator, palhaço, produtor cultural, que veio aqui hoje representar um coletivo cultural, Galpão da Lua Barbosa, que é um ponto de cultura formado por trabalhadores e trabalhadoras de cultura do município de Presidente Prudente, com a ideia de democratizar a cultura e a arte. Enfim, não vou me alongar mais e passo a palavra para o Luiz. Fique à vontade. Obrigado aí, Pamela. Bom, boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa sala. Obrigado aí pelo convite, uma satisfação estar participando aí da Semana da Geografia, da Unesp, da FCT, e poder dialogar aí sobre um tema, uma questão que diz respeito à minha vida, ao meu trabalho, uma vez que eu sou gestor de um espaço cultural e também trabalho com cultura, né? Sou integrante do Grupo Rosa dos Ventos, que é um grupo de circo-teatro de rua, um grupo de cultura popular aqui de Presidente Prudente, que surgiu aí na Unesp há 22 anos, foi em 99, e também aqui, como integrante do Galpão da Lua, nós participamos, eu participo, né, de alguns movimentos coletivos de cultura no Estado. Então, eu vou estar falando um pouco aí dos impactos da pandemia no nosso trabalho e também tratar aí das formas de organização dos trabalhadores e trabalhadoras de cultura, dos espaços culturais frente à pandemia, que eu acredito que é um ponto importante aí para a gente dialogar. Eu imaginei que essa conversa seria amanhã, conforme foi agendado comigo, então não consegui preparar uma fala mais aí direcionada, né, para direcionar um pouco aí a nossa conversa. Então vou fazer uma fala geral e acho que a gente pode depois dialogar aí com as questões de vocês. Eu vou falar bem na perspectiva de quem é trabalhador da cultura e que teve o seu trabalho afetado e que tentou se envolver dentro de coletivos e organizações maiores aí frente a esse momento. A gente aqui no Galpão da Lua, igual a Pamela disse, nós somos um coletivo cultural
Há mais de 10 anos nós somos ponto de cultura aqui na cidade. Nós desenvolvemos aí ações diversas de cultura na área de teatro, circo, música, ações formativas também, e nós realizamos essas atividades aqui no nosso espaço, na nossa sede, o Galpão da Lua, que fica na rua Júlio Chiesi, aqui no centro, e também nós desenvolvemos as nossas atividades em outros espaços aqui da cidade. Espaços abertos, ruas, praças. Então, para citar um exemplo, com muita frequência, nós íamos para a Praça do Wi-Fi, lá no bairro João Domingos Neto. Então, nós temos um circuito cultural onde nós levamos as nossas atividades, que vem de uma construção de mais de 10 anos, né, onde frequentemente nós estávamos presentes com as nossas atividades. Nós construímos essas ações aqui em Prudente graças ao financiamento público que veio através do edital de pontos de cultura em 2009. Então nós ganhamos esse edital como coletivo aqui, como associação. Nós somos também uma associação cultural com CNPJ, com representação jurídica, e a partir de 2010 nós passamos a atuar como ponto de cultura, né? Até 2016, o nosso espaço tinha uma sede que era uma sede onde nós pagávamos aluguel para ter essa sede. Ela estava localizada na Vila Brasil, num bairro aqui da cidade, e atualmente nós estamos num galpão cultural, num galpão que é um patrimônio do governo federal, que está disponível para o município. Faz parte esse galpão da antiga rede ferroviária federal, que foi extinta. Aí houve um espólio, uma parte dos bens imóveis dessa rede ferroviária federal foi para concessão, né? E outra parte foi para a Secretaria de Patrimônio da União, para ela dar a destinação devida para esses bens imóveis. Aqui, então, nós não pagamos aluguel atualmente, mas nós temos aí um custo mensal de aproximadamente R$700. Água, luz, contador, né? E nós abrigamos aqui trabalhadores e trabalhadoras da cultura que estão envolvidos diretamente na gestão desse espaço, e também nós apoiamos outros grupos, coletivos e movimentos culturais da cidade. Então, nós somos um ponto de cultura que apoia outras ações de outros agentes culturais da cidade. Dentro da concepção do Sistema Nacional de Cultura, como nós temos essa relação com outros grupos, outros movimentos, nós, na verdade, somos um pontão de cultura. Um pontão é um ponto que apoia outros pontos, né? Então, nós desempenhamos esse papel também. E aqui nós temos um grupo de circo-teatro, nós temos apoiadores autônomos aí que não desenvolvem atividades artísticas, mas que participam do espaço, né, de várias das suas ações. E eu faço parte de um grupo de circo-teatro, o Rosa dos Ventos, que é um grupo de rua, de cultura popular. Já temos aí 22 anos de atividade. Nós somos teatro de grupo, né? Nós somos um grupo de teatro que tem um repertório fixo de espetáculos e nós circulamos com esse repertório. Nós temos uma empresa, uma microempresa, esse grupo, o Rosa dos Ventos. Nós temos também alguns custos mensais, né, de produção. Nós temos uma van que tem manutenção que é muito mais caro que um carro, que nós utilizamos para as nossas viagens. Nós temos uma empresa aberta, nós pagamos aí todos os encargos trabalhistas, né? Então nós temos um custo mensal também, essa empresa, o Rosa dos Ventos. E até o início da pandemia, a gente vinha seguindo os nossos trabalhos, né?
em meio à crise econômica que já vinha se agravando e afetando o setor da cultura, sobretudo com o esvaziamento das políticas públicas culturais, então cada vez menos dinheiro sendo direcionado para projetos culturais. E com a pandemia, essa situação se agravou, né, de uma forma inesperada. Nós, do Rosa dos Ventos, tínhamos, naquele momento, em abril do ano passado, aproximadamente 20 trabalhos agendados. A maioria deles foi cancelado, né, desses trabalhos. Alguns trabalhos se converteram em atividades online, mas foi um grande prejuízo para a gente, né, um prejuízo econômico, né, a gente perdeu aí os nossos meios de sobrevivência, né. Eu estou falando isso tudo para vocês terem uma ideia aí de quem somos nós aí, agentes culturais e pelo Brasil afora, né? Você tem outros agentes culturais, outros grupos, muitos teatros de grupo, né? Coletivos culturais que fazem teatro de grupo pelo Brasil, em situações muito semelhantes às nossas, né? E esses grupos, todos eles foram afetados aí pela pandemia. O setor da cultura é o setor que foi afetado imediatamente, né? E as coisas só começaram a melhorar, alguns trabalhos começaram a aparecer, né? Os agentes culturais também foram se adaptando a essa nova realidade online, se reorganizando aí as suas atividades. E aí começaram a surgir alguns trabalhos, mas no início da pandemia, frente a toda essa situação, os coletivos culturais que integram os movimentos, que são vários aqui no estado de São Paulo. A gente tem, por exemplo, o Fórum do Interior, Litoral e Grande São Paulo, que é um fórum importante no estado, que tem um protagonismo aí nesses últimos anos em relação à discussão e proposição de políticas públicas. E a gente foi se organizando, né, conversando, dialogando dentro desse fórum, especialmente dentro desse fórum, há outros, no sentido de articular uma lei estadual emergencial para a cultura. Então existia esse projeto de lei e, em seguida, quando esse projeto de lei ele começou a ser construído, também se iniciou a articulação de uma lei nacional, que é a Lei Aldir Blanc. E aí, essa lei emergencial estadual, ela foi deixada de lado e todos os movimentos culturais, os grupos, os coletivos, se articularam em torno da aprovação da lei federal, que já tinha um recurso garantido dentro do Fundo Nacional de Cultura, um recurso de mais de 3 bilhões que estava lá congelado, estacionado. Então, essa lei ela foi articulada tendo em vista o uso desse recurso. Então, houve uma grande mobilização nacional e uma articulação forte dentro do Congresso Nacional para que a lei fosse aprovada. E assim aconteceu. E aí, toda a história aí recente de articulação política e resistência dos movimentos, grupos, coletivos e espaços culturais no Brasil se deu em torno aí da execução da Lei Aldir Blanc, né, que significou aqui em Presidente Prudente, para vocês terem uma ideia, um investimento de R$1.509.000. Nunca houve na cidade um investimento desse tamanho diretamente em projetos culturais da sociedade civil e espaços culturais. Então, a Lei Aldir Blanc ela tem um impacto, está tendo um impacto grande, aonde ela está conseguindo ser executada. Muitos municípios não conseguiram, mas a Lei Aldir Blanc, então, ela veio no momento em que nós, espaços culturais, grupos e coletivos, já estávamos agonizando, né,
por falta de recursos. Então aqui a gente estávamos sem dinheiro para pagar água, luz, então todas essas contas começaram a se atrasar, aí nós íamos pagando sempre pagamentos emergenciais, nós, trabalhadores da cultura, também, isso aconteceu com a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, de grupos e coletivos, passamos a viver do auxílio emergencial, né, do governo federal, e aqueles que não conseguiram inicialmente do auxílio do governo federal foram beneficiados pelo auxílio da Lei Aldir Blanc, porque ela também tinha essa linha de apoio. Então, a Lei Aldir Blanc, ela destinou recursos para os estados, então cada estado teve que providenciar, fazer o seu plano de execução da lei, e os municípios também. Uma parte dos recursos foi para os municípios. Então essa foi a repartição aí dos recursos da Lei Aldir Blanc para os estados e municípios. Muitos municípios não conseguiram dar conta da burocracia, não tiveram interesse na lei e acabaram perdendo o prazo de execução dos recursos, ou nem chegaram a receber esses recursos. Felizmente, aqui em Presidente Prudente e na maioria das cidades, o recurso foi executado, melhor dizendo, está sendo executado nesse momento. Então, muitos grupos, coletivos, ações culturais, festivais, tiveram aí esse apoio, estão tendo esse apoio da Lei Aldir Blanc, mas nós sabemos que ele tem uma vida curta, esses recursos, né? Eles são insuficientes, porque eles não vão durar por muito tempo, e a pandemia é provável que a gente ainda se mantenha, pelo menos o setor da cultura, com bastante restrições até o ano que vem, né? E nós já vimos de uma situação muito difícil financeira por conta aí desses últimos meses. Então nós estamos aí com o pescoço para fora d'água, respirando um pouco, mas a gente sabe que os tempos próximos aí serão bastante difíceis, acredito que até mais difíceis, assim, né? Então, esse é um pouco o contexto aí dos espaços culturais e grupos coletivos, desses agentes culturais coletivos que existem por todo o Brasil, né? É importante a gente identificar aí, dentro aí do setor impactado pela pandemia da cultura, pela pandemia, o setor da cultura, que a gente é muito diverso. Então você tem aquela cadeia produtiva da cultura que é capitalizada, né, que são produções com muito dinheiro, que já tem contratos que circulam em determinados teatros, espaços culturais. Vamos dizer, aquela cultura que tem um apoio maior do mercado, né, um apoio privado, e só que a maior parte dos agentes culturais não tem esse apoio privado. Nós sobrevivemos do nosso trabalho, da comercialização dos nossos espetáculos. Muitos grupos e coletivos desenvolvem ações comunitárias, né? São grupos que praticamente sobrevivem do chapéu e sobrevivem de projetos com financiamento público. E então, é um outro setor, um outro setor da cultura, diferente desse setor mais capitalizado. E aí nós temos artistas, iluminadores, cenógrafos, mas em coletivos como o que eu faço parte, nós fazemos tudo isso. Nós somos cenógrafo, iluminadores, nós fazemos a nossa maquiagem, então não existe uma divisão do trabalho no nosso trabalho, né, na nossa organização. Outros setores, você já tem um impacto diferente por conta dessa divisão do trabalho, e, enfim, mas todos nós fomos afetados, e esse é um pouco o contexto
da crise na cultura que nós estamos vivendo frente à pandemia, né? Eu não sei se eu falei demais, Pamela, mas eu gostaria de... eu dei aí um panorama geral. Se for possível, a gente continua essa conversa a partir das questões e das perguntas aí de quem está participando. Luiz, obrigada pela fala. Você é exatamente isso. A gente enxerga a cultura a partir da ressignificação que ela teve agora na pandemia, com as lives, mas o que a gente enxerga é a ponta do iceberg, né? A gente não percebe que a cultura envolve muito mais. São mais de 5 milhões de famílias que trabalham com a cultura no Brasil, e é bem difícil você falar quem trabalha e quem não trabalha, porque não são só os protagonistas, né? Não são só as pessoas que estão na ação, tem muita gente por trás, tem toda uma equipe, e ela foi, com certeza, uma das primeiras a ser, um dos primeiros setores a ser impactados aqui com a pandemia. E as perspectivas de melhora são auxílios, são leis emergenciais, não são nada que tratam o problema certo, né? Eles só são medidas muito paliativas. Então, muito obrigada pela sua fala, com certeza fez muito sentido para o momento. Gente, as perguntas elas ficam abertas no chat, caso vocês tenham interesse em fazer alguma pergunta para o Luiz, ou para a gente, enfim, que a gente possa responder, pode ser enviado pelo chat. E pelo que eu vi aqui sobre algum problema que teve com o envio de e-mail, vocês podem sempre estar enviando e-mail para a gente para questionar sobre atraso de algum evento, tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp, pelo Instagram, a gente está sempre respondendo. O Ronaldo fez uma pergunta, Luiz, não sei se você já leu, se você pode responder agora. Ele perguntou: gostaria de saber a opinião do Valente sobre a guerra cultural empreendida pelo governo Bolsonaro, que ele discorre sobre como isso afeta os artistas nacionais e cultural e tradições regionalistas brasileiras. Pois é, essa é uma situação que a gente já vinha enfrentando antes até do governo Bolsonaro, aqui no estado de São Paulo. Nós tivemos muitos espetáculos que foram interrompidos, né, muitas ações culturais que foram, de alguma forma, impactadas por algum tipo de censura. Um caso bastante notável é o da trupe Olho da Rua, da cidade de Santos. Eles montaram um espetáculo chamado Blitz. Esse espetáculo é um espetáculo cômico que trata de um tema muito difícil, muito delicado, que é o tema da violência policial, com críticas à instituição militar. E esse grupo, em 2016, na verdade, esse grupo teve o seu espetáculo interrompido pela polícia militar e seus integrantes foram levados para a delegacia. E aí, a partir daí ficou muito visível, né, que estávamos sendo censurados de alguma forma. E nós aqui em Presidente Prudente temos um envolvimento com essa discussão da questão dos direitos humanos, da desmilitarização da polícia, por conta de uma amiga nossa, a Lua, que foi vítima de violência policial. E algumas vezes nós nos sentimos aí vigiados e tivemos até uma atividade nossa interrompida e a gente não consegue saber direito por quê, né? A desculpa é que nós não podíamos estar na rua fazendo atividade cultural, mas isso já se passou, né? Mas, enfim, existe com o Bolsonaro esses conflitos, eles aumentaram, né? E
o Bolsonaro, ele incentiva esse tipo de postura, esse tipo de ação contra grupos e coletivos culturais. Nós estamos vivendo isso de uma forma surpreendente, né, para quem vivia no Brasil até pouco tempo atrás e imaginava que isso não podia voltar a acontecer. Mas não tem acontecido nenhum tipo de intervenção policial, né? As censuras e esses conflitos vêm de pessoas, de cidadãos que se sentem no direito de interromper manifestações culturais. Os grupos e coletivos culturais que fazem um trabalho, vamos dizer, mais panfletário, que é um tipo de teatro também, que é o teatro mais político, que visa dialogar sobre questões mais diretamente sobre questões políticas, esses grupos eles acabam sofrendo mais com esse tipo de cerceamento, né? Os grupos que têm envolvimentos comunitários com outras frentes de militância também. Mas, enfim, nós estamos vivendo isso no Brasil, de fato, né? De uma forma não declarada, não assumida, mas com consequências sobre as nossas apresentações, né? Sobre os grupos também. Enfim, é um pouco isso aí que eu queria dizer sobre a pergunta. Há quem diga que a cultura ela tem que ser aquele pão e circo, né? Ela não deve ser uma arte crítica, nem uma arte que gera reflexão. Então, quando a gente se depara com algum ativismo, com alguma manifestação cultural que seja crítica, que te faça, que te deixe instigado, é comum que gere revolta, ao passo também que é completamente comum que gere a vontade de se sentir fomentado. Luiz, o Walter também fez uma outra pergunta sobre quais os benefícios e impactos pela mudança no modo presencial para o modo online no trabalho cultural. Saudações, caríssimo amigo. Boa tarde. Pois todos os grupos coletivos tiveram que se adaptar, né, nas ações aí online. E, na verdade, a gente participa, realiza essas ações online, mesmo apresentações ao vivo, mas para um grupo como o meu, que é um grupo de rua, onde os espetáculos, para eles acontecerem, boa parte das cenas dependem da presença do público, porque pressupõe a participação do público, tem a participação do público nos números, tem essa interação, é difícil a gente se adaptar, né? A gente perde muito, né, dentro dos nossos espetáculos, nas suas possibilidades, mas foi uma alternativa necessária a gente migrar para as plataformas e tentar continuar apresentando os nossos trabalhos nesse meio. Muitos grupos, a maioria dos grupos passaram a desenvolver atividades de formação, né, no lugar de apresentações, porque a apresentação, quando ela é presencial, ela então envolve a interação entre os integrantes do grupo para fazer a apresentação. Muitos grupos optaram por uma restrição total e onde não é possível aí um encontro para uma apresentação online. Então esses grupos passaram a desenvolver ações de formação em que é possível cada um estar no seu lugar, na sua casa, participando da atividade. Uma boa parte hoje das ações culturais da Lei Aldir Blanc são ações que são rodas de conversa, mesas de discussão, né? Então, uma consequência dessa migração aí das ações dos agentes culturais para o modo online é o fortalecimento das discussões aí dos seus processos de criação,
dos seus processos de gestão de espaço cultural, da discussão de políticas públicas. Então, nós temos aí nesse novo momento encontrado mais espaços para esse tipo de encontro com essa finalidade. Muitos grupos aí têm feito seus festivais reapresentando espetáculos já gravados, outros pedem que a gravação seja ao vivo, mas agora, nesse momento, isso não está acontecendo por conta aí da pandemia, que está no momento mais difícil. Então, tivemos que encarar as plataformas virtuais e com esse prejuízo artístico, né? Porque nem todos os grupos e coletivos conseguem apresentar os seus trabalhos de uma forma satisfatória aí dentro dessas plataformas. Mas foi uma alternativa necessária e que de alguma forma tem aí um resultado de alcançar as pessoas. Agora tem uma diferença muito grande. Nós aqui do Galpão da Lua, as ações que nós normalmente desenvolvemos, que eram presenciais, elas alcançavam um público que nós não conseguimos alcançar agora na pandemia por meio virtual. Porque nós íamos lá para o João Domingos, nós atingíamos o público que eram os moradores daquele bairro. Igualmente nos outros lugares onde nós circulávamos, no Parque do Povo, né, no Morada do Sol, enfim, a gente atingia diretamente o público desses locais para onde nós íamos com as nossas atividades culturais. Agora, no meio online, esse público não participa das nossas atividades, ele não tem acesso, né, porque é uma outra forma de divulgação, de interação, né? Então nós atingimos outros públicos. Geralmente é um público até que não é daqui de Presidente Prudente. Então tem essa mudança. Uma impressão que eu tenho é que nós passamos a apresentar os nossos trabalhos para os nossos parceiros, outros grupos, coletivos de teatro do Brasil, e muito menos para o público que geralmente acompanhava as nossas atividades presenciais. Com certeza, mesmo a tentativa da democratização com esse reajuste, ela não atende todos os públicos, né? A fragmentação e a desigualdade social, ela é ainda mais gritante no mundo online, né? São quase 50% da população brasileira não tem acesso à internet, então é muito mais complicado. Manassés Ferreira mandou também uma pergunta. Ele gostaria de saber se há alguma melhora da cultura dentro da pandemia, visto que esse momento necessita de um apoio cultural que melhoraria a nossa qualidade de vida. Não tem melhora nenhuma, viu, Pamela? Quem que perguntou mesmo? Manassés Ferreira. Acho que é assim, Manassés. Tá, Manassés. Não tem nenhuma melhora. Enfim, a vida está difícil para todo mundo, né? E não há nenhuma outra... A pandemia não possibilitou nenhuma situação, nenhum momento que nos colocasse para frente, né? A gente está sempre aí na resistência, né? Tentando encontrar meios de continuar pagando as contas, minimamente continuar ativo no nosso trabalho, mas não há... Eu acho que o que pode... O que a pandemia pode ter oportunizado, pode ter melhorado, talvez, é a articulação política dos grupos, coletivos e movimentos culturais, né? Por conta da necessidade de uma resistência a esse momento, esses grupos passaram a se articular dentro de movimentos, fóruns. Então, esses espaços políticos da cultura, eles estão muito fortes no momento atual, né? Pressionando o governo federal, o governo estadual, na discussão dos governos municipais,
Então, há uma articulação, há uma cooperação entre diferentes territórios culturais, entre diferentes escalas aí, né? Municípios cooperando com outros municípios, né? Coletivos municipais, agentes municipais, movimentos municipais cooperando com outros municípios na questão da implantação da lei. Então, existe uma cooperação muito grande. E aí a gente tem os espaços de discussão política da cultura que estão fortes. Então, nós temos aí esse fórum que eu já citei, que é o Fórum do Interior, Litoral e Grande São Paulo, que tem uma atuação de mais de 10 anos aqui no estado de São Paulo, com encontros presenciais. E agora, nesse momento, ele se fortaleceu através da articulação de fóruns e movimentos regionais. Então, todo o estado de São Paulo, a gente tem uma organização dos movimentos culturais articulada dentro de uma cooperação estadual. Então, nós temos aqui na nossa região o Fórum Interior Profundo, que é um fórum que surgiu, a ideia dele, ela surgiu antes aí do período de pandemia, mas com a pandemia, muitos outros espaços e agentes culturais vieram participar desse fórum, e há outros fóruns em outras regiões do estado também passaram a existir. Então, nós temos hoje todo o território do estado de São Paulo com movimentos regionais que participam da Frente Estadual de Cultura, que participam aí do Fórum Interior, do Fórum Litoral Interior e Grande São Paulo. A gente também tem o Fórum Paulista Aldir Blanc, e também temos a Frente Estadual de Cultura, que é uma articulação da sociedade civil com a Frente de Cultura dentro da Alesp. Então, nós temos, pelo menos, né, uma articulação interessante dos agentes culturais, da sociedade civil, e eu acredito que essa articulação ela vai ser importante no período pós-pandemia, porque toda essa discussão, esse acúmulo, ele vai continuar, e esses grupos, por mais que diminuam a intensidade e o ritmo, eles vão continuar aí, acredito, a maioria deles, presentes na discussão das políticas públicas. Conseguir a articulação política nesse tempo é mais do que uma vitória, né? Eu acredito. Porque é muita instabilidade. A Andressa fez uma pergunta se hoje em dia existe uma lei de política pública para o auxílio da arte de uma forma geral? E se sim, como é a relação do artista com essas leis em questão do acesso? Você tinha comentado sobre a Lei Aldir Blanc, né, a lei emergencial. Não sei se você quer dar mais alguma fala sobre ela. Ou se eu passo para outras perguntas. Olha, eu acho legal falar um pouco sobre as leis de incentivo cultural. Existem hoje no Brasil duas formas de financiamento de ações culturais. Uma delas é o investimento direto através de editais, né? Editais de fomento a espaços, a agentes, a produtos culturais, enfim, há uma série de editais que são realizados dentro dos municípios, dos estados e do governo federal. E nós temos a outra forma, que é o mecenato, que é a renúncia fiscal. Então, o agente cultural ele aprova o seu projeto numa lei de incentivo à cultura, e aí ele vai buscar a captação junto a uma empresa que está cadastrada para ser financiador dentro dessa lei. Então, são essas duas formas, o investimento direto e o mecenato. Existe uma distorção histórica do financiamento da cultura, onde a maior parte do dinheiro do Estado investido na cultura se dá através do mecenato. E essa é uma crítica dos movimentos culturais, de um modo geral,
que reivindicam um maior investimento direto através de editais e de programas, né? Até porque o acesso a esse tipo de financiamento através do mecenato ele é muito restrito a algumas poucas agências de captação que captam e redistribuem o dinheiro para projetos culturais. Ela faz uma intermediação e ela cobra uma porcentagem, né? E quase sempre esse dinheiro ele chega em projetos culturais que têm um interesse midiático, né, de própria promoção da empresa, então ela vai preferir pagar um projeto que tem um ator global envolvido do que pagar um projeto que tem uma ação cultural que é muito importante, mas que ela não tem a visibilidade que o outro projeto vai possibilitar. Então existe essa distorção, que sempre foi criticada pelos movimentos culturais, e existem as leis estaduais, né, e federais e municipais de mecenato. Aqui em Prudente não temos uma lei de mecenato funcionando. No estado de São Paulo você tem o PROAC, aí você tem a modalidade ICMS, que é a renúncia fiscal, e o PROAC editais, que é o investimento direto. No governo federal você tem os editais da Funarte e você tem a lei Rouanet, né? No governo federal o investimento ele caiu muito com o governo Bolsonaro em todo, de um modo geral, né? O orçamento, o Ministério da Cultura deixou de existir, o orçamento foi reduzido, né? Não temos mais um orçamento da cultura, a gente tinha esse dinheiro estacionado lá dentro do fundo, dificilmente esse fundo vai receber um aporte novo do governo federal. O governo do estado de São Paulo manteve um pouco aí o patamar dos investimentos dos últimos anos, mas o custo de produção dos grupos, dos coletivos, aumentou muito. Então esse valor, esse recurso, ele não tem o mesmo impacto que tinha anteriormente. Nós aqui do Galpão da Lua já acessamos o PROAC edital, o Grupo Rosa dos Ventos nós já acessamos o PROAC ICMS, mas a gente tem observado que atualmente os editais eles estão se reduzindo em quantidade e em diversidade, né? Então você tinha muitos editais para contemplar grupos específicos, né, ações culturais específicas, e hoje essas ações elas estão sendo reagrupadas dentro de grandes editais. Isso não é bom, né? Aqui em Prudente, nós nunca tivemos aí editais lançados todos os anos. Nós temos aí um edital que na verdade, não é um edital de fomento. O último edital foi o Girarte, é um edital de contratação de espetáculo. Não é exatamente um edital de fomento, porque um edital de fomento ele tem esse conceito de fomento, né? Quando você só contrata um grupo para ele fazer uma apresentação, isso não é fomento. Um exemplo legal de edital de fomento é o edital de fomento da cidade de São Paulo, que foi construído durante o governo da Marta. Esse edital ele permite que o grupo desenvolva um trabalho continuado de pesquisa, de criação, de circulação durante 2 anos. Então, permite que o grupo tenha um planejamento de médio e longo prazo, que é um edital que é referência para todo o Brasil, e que a gente luta para que outros editais semelhantes sejam elaborados e executados em outros estados e municípios. O que a gente tem na cidade de São Paulo, justamente nesses últimos anos, é o ataque ao edital de fomento, com diversas manobras, alterações internas a esse edital, tentando descaracterizar e diminuir os recursos que até então vinham sendo investidos através dele, nos grupos culturais, nos agentes culturais. Aqui em Prudente, nós temos aí uma carência histórica de editais municipais que tenham essa característica de fomento, né? E
para a gente pegar o orçamento da cultura, que é um orçamento grande aqui dentro do nosso município, mas ele atinge pouco os grupos e espaços culturais da sociedade civil, que deveriam receber a maior parte aí dos investimentos. Então, boa parte do orçamento da cultura fica para pagamento de pessoal, de uma estrutura que é grande, e das próprias ações da secretaria, que ela tem aí uma programação anual, né? Ela tem um espaço cultural que custa caro a manutenção. Então, o investimento no grupo, no coletivo, no fomento a esse sujeito histórico, que são os grupos de teatro, os grupos de cultura popular que atuam nos bairros, nas ruas, né, nas periferias, os grupos de carnaval. Então, todos esses agentes, eles estão de fora aí desse orçamento, porque não chega, ou quando chega, chega de uma forma ineficiente, não como fomento, mas apenas como uma contratação circunstancial. Aqui no estado de São Paulo, um aspecto que é importante a gente ressaltar é que quando surgiu o PROAC, que é o principal instrumento aí da Secretaria de Estado da Cultura, esse edital, a maioria dos recursos desse programa ficava circunscrito a um determinado território que não é nem a cidade de São Paulo, mas apenas uma região da cidade de São Paulo. Porque a maioria dos grupos estruturados, que tinham espaços, enfim, a maioria dos grupos proponentes contemplados eram desse território. E por que isso acontecia? Porque esse programa, a maioria dos seus integrantes das comissões julgadoras eram pessoas que conheciam apenas essa realidade cultural. Então, eles não tinham um bom olhar para os trabalhos produzidos no interior, eles sequer conheciam, né? Então, e aí o Fórum do Interior Litoral e Grande de São Paulo, ele surgiu dentro de uma perspectiva de proposição na política pública estadual de cultura que garantisse uma descentralização dos recursos, fazendo com que eles chegassem à totalidade do território estadual, né, a todas as suas regiões, que contemplasse a maior parte possível, a maior parte dos municípios. De forma que hoje, em decorrência dessa luta dos últimos anos, hoje o próprio PROAC tem uma diretriz que 50% dos recursos devem ser direcionados a grupos e coletivos culturais, a espaços culturais localizados fora da Grande São Paulo. Fora da Grande São Paulo não, fora da cidade de São Paulo. Então, isso permitiu a descentralização, ao mesmo tempo que também essas comissões passaram a incorporar pessoas que são do interior e que conhecem a realidade cultural do interior, né? Que então as comissões elas se tornaram mais plurais e mais capazes de fazer uma seleção mais justa. Mas esse é um pouco o panorama aí dos editais e das formas como os recursos públicos são investidos. Certo. Gente, só para a gente dar uma mudadinha nesse formato, porque eu estou mediando as perguntas a partir do chat que eu venho lendo aqui. A Ana Liz, ela fez 2 perguntas, mais ou menos às 16h30. Eu gostaria de saber se você, Ana, não quer abrir a câmera, abrir o microfone para você falar, para você fazer a pergunta, e aí depois o Igor Cirilo, que fez a pergunta em seguida, ele abre o microfone também, para ficar uma interação além de eu mediando. Se as pessoas se sentirem confortáveis para abrir a câmera e abrir o microfone, eu poderia passar a palavra para a Ana Liz. Olá, boa tarde.
Então, a minha pergunta tinha sido em relação às falas do presidente Bolsonaro. Eu acabo acompanhando um pouco mais da área de visual, né, do audiovisual, que é a área que eu pesquiso, que eu atuo, e então eu sinto que as falas dele, elas reverberam coisas em relação à população, que cria uma descrença, eu acho, na cultura, principalmente em relação à produção de filmes. Sem falar na questão do fomento da Ancine, toda a mudança que ele fez. Eu vejo como uma forma de destruir, através de instituições, a própria cultura. Instituições que deveriam, né, salvaguardar tanto as pessoas que trabalham com isso, quanto o conteúdo que é criado. Eu queria saber qual a sua opinião em relação a isso. Por exemplo, esses editais, eu acho que no final do ano passado, eu cheguei a olhar os editais da Ancine, que eles pediam coisas muito específicas. Por exemplo, para a criação de heróis brasileiros. Realmente uma coisa... eles te fazem apenas vão financiar um conteúdo baseado no que eles querem, que é, na minha visão, um tipo de censura também, algum desses editais. E também em relação a isso, eu começo a acreditar que, tipo assim, continuar resistindo, continuar buscando outros meios, talvez meios independentes, por mais que seja difícil, talvez também seria um tipo de revolução. Então, eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. Analisa, acho que você complementou muito bem a questão aí do que significa o governo Bolsonaro na cultura. Primeiro, a destruição dos instrumentos de Estado de política cultural, né? O esvaziamento de umas instituições e a destruição de outras. E aí você também tem esse direcionamento ideológico de editais que passam a especificar o objeto da ação cultural dentro de um escopo que não é admissível, né? Então, você passa a considerar possível financiar projetos religiosos como cultura, como se fosse cultura, né? Isso é um absurdo, né? E aí você tem alguns itens desses editais que explicitamente dizem que não pode haver nenhum tipo de manifestação de opinião política, né, nos produtos culturais, nos objetos culturais que fazem parte aí, que venham fazer parte aí do financiamento. Então você não pode um espetáculo que faça algum questionamento político, né? Tudo pode ser censurado. Então nós estamos vivendo esse revés dessa forma que você falou. Isso é muito visível, né? A própria inexistência do Ministério da Cultura significa que não se quer, né, fazer uma gestão pública da cultura, né, pelo Estado. Enfim, todos os setores, todas as áreas, o audiovisual muito afetado, os teatros de grupo muito afetado, a área de circo, música, né? Enfim, é uma tragédia o governo Bolsonaro na cultura. O Sistema Nacional de Cultura, que é o sistema que foi construído que começou durante a gestão do Gilberto Gil no Ministério da Cultura, e que é uma política, uma estrutura de política pública, uma estrutura estatal, que articula todos os entes da federação dentro de uma política comum e articulada, da mesma forma que é o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social. Então a cultura também ganhou, né, durante aí, até 2016, esse processo de construção do Sistema Nacional de Cultura, ele vinha acontecendo, né, dentro dos estados e dos municípios e no governo federal, que é um sistema nacional que articula sistemas estaduais e sistemas municipais.
E aí todo o financiamento deveria ocorrer através dos fundos, né? Então, o Fundo Nacional transfere, tem as suas ações do próprio governo federal, mas uma parte desse Fundo Nacional vai para o Fundo Estadual e também para os fundos municipais. É assim que a Lei Aldir Blanc foi executada, dentro dessa concepção e estrutura do Sistema Nacional de Cultura. Então, houve muitos avanços em termos institucionais. Aqui em Presidente Prudente nós não temos um sistema municipal de cultura finalizado, você tem a lei que instituiu, você tem um conselho de cultura que precisaria de uma readequação, de uma reformulação para estar adequado ao sistema municipal de cultura. Nós não temos um fundo, é um fundo que na verdade não é um fundo, que eles chamam de fundo. Nós não temos um plano municipal de cultura, que é a última peça que fecha o sistema, né? E isso é um grande problema do ponto de vista do desenvolvimento de uma política pública de cultura aqui na cidade. Bom, o Sistema Nacional de Cultura ele continua existindo, todavia não existe uma política de recursos, né, dentro dele. Muitos municípios desistiram de instituir esse Sistema Municipal de Cultura e alguns estados do sistema estadual estão paralisados, porque também não existe a expectativa de que venha algum dinheiro através da transferência fundo a fundo. Mas é isso aí, acredito que todos os setores e áreas da cultura estão aí enfrentando os mesmos problemas, né? Obrigada. Agora eu passo a palavra para o Igor Cirilo, que também havia feito uma pergunta. Igor, se você quiser... tá, você já abriu. Então eu passo a palavra para você. E só avisando, a lista de presença já está passando no chat, a Stephanie mandou, é um documento do Google para vocês assinarem. À vontade, Igor, obrigada. Oi, gente. A minha pergunta acho que vai fugir um pouquinho das perguntas que têm sido feitas até agora. Mas primeiro preciso me localizar, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, estudo em Campo Grande, na Universidade Federal de lá. E lá em Campo Grande, nós temos um grupo de teatro de rua chamado Imaginário Maracangalha, enfim, que é fantástico, sou um enorme fã deles. E eles encantam na cidade, né, a luta pelo direito à cidade. Eu acho que eles conseguem levar essa luta a limites que muitas vezes a gente não consegue chegar na academia e que às vezes os movimentos sociais de luta urbana, né, de favelas, não conseguem, né? Eles fazem fantásticas ocupações de espaços públicos e, como todo mundo, eles estão travados nesse momento. E aí eu queria perguntar, como é que fica, quais são as perspectivas, especialmente aí para os grupos de teatro de rua, de cultura de rua, pela luta ao direito à cidade, né? Entendendo essa como um elemento fundamental aí para a cultura. O Igor, o pessoal do Imaginário Maracangalha são grandes amigos, pessoas muito queridas, já estiveram com a gente aqui no Galpão da Lua, já estivemos lá várias vezes, conhecemos bem o trabalho, a militância do Imaginário Maracangalha e de toda a articulação que eles fazem buscando essa discussão do direito à cidade em Campo Grande, a articulação que eles fazem junto com outros grupos e movimentos culturais lá em Campo Grande, nas ocupações de praças. É um movimento bastante importante e eles têm essa discussão de uma forma que é referência até para a gente, né? A gente acompanha as atividades que eles fazem lá. Inclusive a Mara Falcone da Hora é uma formada na Unesp, aqui em Presidente Prudente, geógrafa, professora lá, ela é uma grande parceira deles, né, nessa discussão de cultura e direito à cidade. Aqui em Presidente Prudente,
a gente, como coletivo cultural, sempre buscamos fazer essa discussão, e inclusive ela é o que nos dá, vamos dizer, essa discussão do direito à cidade, ela está na base daquilo que a gente propõe enquanto ação cultural, e que o Imaginário também propõe lá em Campo Grande, né? Primeiro, que a questão da cultura, ela precisa ser vista como um direito, né? Como um direito de qualquer cidadão, né? E agora, discutir a cultura como direito significa que você vai descentralizar as ações e os equipamentos culturais de forma que eles estejam acessíveis à população, né, em todos os lugares, em todos os territórios da cidade. Da mesma forma que em todos os bairros tem que ter próximo uma unidade básica de saúde, precisa ter uma escola, também precisa ter o quê? Um ponto de cultura, né? Precisa ter um coletivo de cultural que está promovendo ações ali naquele espaço, naquele bairro. É isso que a gente entende como direito cultural, né? Como a cultura descentralizada, não só fazendo circular pelos diferentes espaços os trabalhos culturais, os espetáculos, as atividades formativas e tudo mais, mas também dando condições para que os grupos de todos os espaços tenham condições de trabalhar. Então, a gente precisa fomentar os grupos e coletivos culturais que surgem na periferia, nos seus espaços, desses espaços. Essa discussão, ela embasa todo o Sistema Nacional de Cultura. Claro. Ela embasa a lei, a lei Cultura Viva, né, que tem como principal instrumento e base, né, a Lei Cultura Viva, são os pontos de cultura. O ponto de cultura é o grupo coletivo que tem uma sede no fundo de quintal, lá num bairro da periferia, é um grupo indígena que produz que produz aí documentários, né? Enfim, os pontos de cultura dentro do Cultura Viva, eles estão em todos os espaços, em todos os lugares, e eles são muito diversos, né? Eles são de todas as linguagens. Então, a principal forma de você fomentar, de você ter uma política dentro da cultura que vá ao encontro do direito à cidade é você fomentar os pontos de cultura. Porque essa é a melhor forma de você dar protagonismo às comunidades, né? De dar protagonismo a todos os agentes culturais de todos os territórios, né? na sua diversidade. E para isso nós já temos a Lei Cultura Viva, nós já temos pontos de cultura estruturados e articulados em todo o Brasil, e muitos outros pontos de cultura podem surgir ou se estruturar a partir de uma política de incentivo aos pontos de cultura. Aqui em Presidente Prudente nós fazemos uma discussão importante sobre em relação ao espaço que nós ocupamos. Isso tem a ver com o direito à cidade. Veja, você tem aqui grupos e coletivos. O principal problema de um grupo e coletivo, geralmente que se estrutura, né, que começa a desenvolver um trabalho contínuo, é ter uma sede, ter um espaço adequado para ele fazer produção, para ele pesquisar, para ele ensaiar, para ele guardar os seus materiais, né? É a sede. Muitas vezes um grupo tem uma sede, quando ele perde a sede, porque ele perde a capacidade de arcar com os custos dessa sede, o próprio grupo ele some, ele deixa de existir. Então, seria possível, né, em todos os lugares, e aqui em Presidente Prudente também, e essa é uma luta dos movimentos em geral, seria possível a destinação de espaços públicos, né, de prédios públicos que não estão sendo utilizados
para se tornarem sedes públicas, né, de grupos, coletivos e movimentos culturais. Aqui em Prudente, nós somos aqui o Galpão da Lua, uma ocupação cultural, a gente pagava aluguel até 2016, aí nós tivemos um coletivo cultural, um outro ponto de cultura de Assis, que é o Galpão Cultural. Eles realizaram uma ocupação de um prédio público, também da antiga Rede Ferroviária Federal, e conhecendo essa história e conversando com eles, nós fizemos um estudo aqui em Presidente Prudente dos bens imóveis da antiga Rede Ferroviária Federal. Nós identificamos casas, esse conjunto de galpões aqui que nós estamos ocupando, né, o restante deles é ocupado por uma empresa comercial que não paga nada para ninguém, eles pagam, sei lá, nem R$1.000 por ano a título lá de precatório, eles fazem um depósito judicial para eles, e aí eles conseguem a renovação do alvará aqui no município, mas eles não têm a posse desse bem imóvel. Aliás, esses bens imóveis aqui na região são muitos. Aqui em Presidente Prudente são mais de 100 registros entre terrenos, galpões e casas que são do governo federal. Isso, em todos os municípios aqui onde passa a linha férrea, você tem esses imóveis. Em todo o Brasil você tem esses imóveis. E eles estão sob a responsabilidade da Secretaria de Patrimônio da União. Todos esses imóveis eles estão disponíveis para os municípios. Isso está na lei. Esses imóveis devem ser destinados a associações sem fins lucrativos que têm aí um selo de interesse público, né, de interesse social na ação que elas desenvolvem. Nós somos uma associação, poderíamos ter a posse desse imóvel e nos regularizarmos. Mas existe uma má vontade do governo municipal, sempre houve, em trabalhar para essa regularização. Além desses imóveis do governo estadual, do governo federal aqui no município e também em outros municípios, você vão ter os imóveis e prédios dos governos municipais. Aqui em Prudente, a prefeitura tem muitos bens imóveis, né? Você tem terrenos, você tem áreas institucionais que poderia a prefeitura ir lá e construir um galpão cultural para a comunidade, né? Uma sede para a comunidade, para ações coletivas, né? Você poderia pegar espaços que já foram escolas e que estão abandonados nos bairros e fazer aí, tornar desses espaços sedes culturais. Você tem aqui, do lado do IE, o antigo Clube de Química, é um prédio que também está abandonado, poderia ser um prédio também destinado aí para algum coletivo, algum grupo, né? Não precisa nem ser da cultura, pode ser um cursinho popular, enfim. Há muitas formas de você dar uma função social para esses imóveis. Então, essa discussão da cultura, das sedes públicas, dos coletivos culturais, essa discussão que o pessoal faz lá em Campo Grande, e que tem um outro sentido também em relação às reivindicações dos espaços públicos, é muito importante, né? Além desses imóveis que poderiam ser sedes culturais, você também tem o que a gente chama, nos movimentos culturais, de sedes públicas, porque muitos grupos e coletivos não têm uma sede num espaço fechado, ela não aluga um espaço, né, um galpão ou uma casa, ela tem a sua sede numa praça pública. E aí vem esse conceito de sede pública, um grupo que desenvolve uma atividade contínua em um espaço público, esse espaço pode ser considerado como sede pública. E aí, como sede pública, você poderia, o município, fazer o reconhecimento dessas sedes e
ter uma política de fomento às ações culturais desses coletivos que têm essas sedes públicas. Aqui em Prudente a gente tem Batalha do Vale, que tem uma sede pública, você tem o Quilombo de Dandara, que tem uma sede pública, né? A gente do Galpão, nós temos a nossa sede aqui, que é um prédio fechado, mas nós atuamos em várias praças, de uma forma contínua. Esses espaços, eles deveriam ser mapeados e serem considerados parte da estrutura física do Sistema Municipal de Cultura. Seriam espaços culturais reconhecidos dentro da lei, ainda que sejam espaços públicos, por essa característica de sede pública de um grupo, deveriam fazer parte da estrutura de espaços culturais do Sistema Municipal de Cultura. Mas não há isso, né? Não tem isso. Essa é uma discussão muito importante. Lá em Campo Grande, o pessoal do Imaginário Maracangalha, lá o movimento de rua é muito forte, né? As ocupações nas praças. E existiram muitas ações de tentar impedir com que esses encontros acontecessem nessas praças, né? Então, polícia, a própria prefeitura, ela tentou coibir de diversas formas, né? Esses grupos, esses encontros públicos dentro das praças lá em Campo Grande. Também muita gente que vai lá e faz julgamentos morais, né, de que os jovens estão lá perdidos, né, que não são espaços, enfim, que recebem esse tipo de crítica. Dos bolsomínios, obviamente, né, que tem esse tipo de postura e de entendimento dos movimentos culturais e dos encontros nesses espaços. Mas o pessoal do Imaginário Maracangalha, eles têm uma atuação muito importante junto com outros coletivos lá em Campo Grande, em torno aí dessa discussão do direito à cidade, que a cultura tem muito a contribuir, né, dentro dessa proposição aí de tornar espaços públicos e prédios públicos em sedes culturais, da descentralização da ação cultural, para que a cultura seja de fato um direito cultural ali no bairro, ali no espaço de vida das pessoas. É ali que a cultura tem que acontecer. Você imaginar que os nossos equipamentos culturais, da forma centralizada que eles são na cidade, que eles vão ser acessados pela população de um modo geral, não serão, nunca foram. E o entendimento de política cultural que vai ao encontro do direito à cidade é esse aonde a cultura ela tem que acontecer no bairro, no espaço de vida das pessoas. A gente tem uma experiência muito... Pessoal, eu acho que a gente teve um problema com o Luiz. Ele saiu da sala, provavelmente deve ter perdido a conexão com ele. A gente vai tentar entrar em contato com ele novamente, ou já ele entra de novo. Ressuscitem o Luiz, por favor. Mas, gente, as falas estão abertas, vocês podem criar uma... Eu passei uma lista aqui, ninguém se inscreveu. Se vocês tiverem interesse em fazer algum comentário ou alguma pergunta, ou tiverem qualquer contribuição para somar aqui com o café, que inclusive nem é café, porque eu estou tomando água hoje, mas, enfim... Para ser um café, William, só faltou o café, porque a água a gente já tem, né?
E a gente teve um problema hoje, porque foi um problema mais com comunicação. O Luiz estava achando que o café geográfico seria amanhã. Mas amanhã a gente tem a mesa 2 sobre adversidades. Aí o Luiz conseguiu acessar novamente. Oi, Pamela, voltei. Tudo bem. Acontece. Eu não sei em que momento caiu, aonde eu parei, mas qualquer coisa eu posso retornar aí, tá? Tudo bem. A gente está com 2 salas abertas, porque acabou o Google Meet só consegue receber até 100 pessoas no chat, e nós tivemos mais de 100 inscritos, né? Então, nós abrimos 2 Meets, e aí o Jorge está comandando a outra sala do Meet, onde ele está transmitindo essa sala. E aí lá, o Nizete Nascimento fez uma pergunta, eu vou ler aqui para você. Ele perguntou se você acha que a Lei Aldir Blanc, ela abre uma nova perspectiva no que diz respeito ao financiamento público do setor cultural, ou se você acha que essa lei ela vai encerrar só como uma política pontual e uma política emergencial. Pois é, a Lei Aldir Blanc ela foi uma porta aberta para o Sistema Nacional de Cultura, porque toda a sua execução se deu nos moldes do Sistema Nacional de Cultura, que pressupõe ampla participação social, né, no orçamento, né, na destinação do orçamento da cultura, né. Então, toda essa estrutura da Lei Aldir Blanc, ela é a estrutura do Sistema Nacional de Cultura. Foi uma experiência muito rica, está sendo uma experiência muito rica, porque finalmente nós estamos vendo o Sistema Nacional de Cultura funcionar, né? Dentro desse contexto aí do governo Bolsonaro, mas assim, em termos de forma, de como o dinheiro público ele tem que ser destinado e a pactuação em torno de uma política pública, a Lei Aldir Blanc ela veio nos mostrar que é muito salutar, é muito rico quando a política cultural ela acontece dessa forma, com a participação social que a Lei Aldir Blanc possibilitou. E olha que tem muitos problemas, né, em relação a essa questão. De toda forma, avançamos muito, né, seja porque os próprios movimentos culturais se organizaram para reivindicar essa participação, seja porque a própria lei ela foi pensada, ela foi concebida dentro dessa ideia de participação social que está no Sistema Nacional de Cultura. Eu acredito que uma mudança nas práticas das políticas públicas em direção à Lei Cultura Viva, ao fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura, eu acho que diante de um outro momento aí, de uma mudança no governo federal, eu acho que a gente vai conseguir avançar a partir da experiência da Lei Aldir Blanc. E também, mas isso depende muito do governo federal, porque o sistema só funciona quando tem dinheiro nele. Se não tiver dinheiro, ele é uma letra morta, né? A Lei Aldir Blanc significou um investimento grande que nunca houve no Brasil em pouco tempo, a partir dessa estrutura do Sistema Nacional de Cultura que a lei reflete, né?
Então, acredito que o sistema, ele está aí, ele precisa ser melhorado nos municípios, nos estados, mas essa concepção, ela não pode ser abandonada, né? Então, eu acredito que será possível, sim, num outro momento, diante de uma mudança política no país, a gente continuar avançando a partir dessa experiência da Lei Aldir Blanc dentro do Sistema Nacional de Cultura. Já é uma portinha aberta, mesmo que uma fresta. Tem mais alguém dessa mesa que gostaria de contribuir com algum comentário ou com alguma pergunta para o Luiz? Porque nós estouramos o limite de pessoas dessa sala, então nós tivemos que abrir outra. E daí o Jorge está mediando a outra, enviando as perguntas para cá. E daí eu vou fazendo vou lendo. Nós tivemos, Luiz, conseguimos bater 190 pessoas assistindo esse café de hoje. É muito bom. A ideia do café geográfico foi sensacional para a gente trazer bastante tema atual. Nós teremos na sexta-feira um café com a doutora Luciana, que ela é doutora em microbiologia. Ela vai falar um pouco sobre a produção das vacinas do Covid. E a gente está bastante ansioso para falar com ela também. Enfim, chamamos muita gente muito bom, que está somando bastante aqui na semana, mesmo que 100% virtual. E ninguém tem mais nenhuma contribuição, nenhuma questão? Ana, o café geográfico com a Luciana vai ser na sexta-feira, no período da tarde. Mentira, vai ser nessa sexta-feira, no período da tarde, das 4 às 7. Acho que o dela começa às 4 horas, porque ela não mora aqui no Brasil, então tem a questão do fuso horário. A gente tentou deixar igual todos os horários, mas como ela tem essa questão do fuso, então o dela vai ser um pouquinho mais tarde. Mas, se eu não me engano, começa 4 ou 5 horas. É às 4, Pamela, às 16 horas, no horário de Brasília. Isso. Mas toda a programação, ela está disponível também no nosso Instagram, no @Microbiografias. A gente está postando lá todos os dias o que vai estar acontecendo. Pamela, chegou mais uma questão aqui. Será que saiu aí? Eu peguei lá no nosso grupo. Vou mandar aqui. Foi a Júlia que fez. Ó, que ela está na outra sala na outra sala que o Jorge abriu. Se você puder responder, Luiz. Quer que eu leia? Pode ser, porque eu estou no celular, está difícil eu fazer a leitura aqui, tá? Ok. É a Júlia Crovador Carvalhais. Ela é do 3º ano da Geografia, daqui do campus. Luiz, gostaria que falasse um pouco de como as políticas educacionais podem se articular com as políticas culturais como forma de incentivo às diversas manifestações dentro e fora das escolas para ampliar os conhecimentos artísticos que, infelizmente, ainda são negligenciados pelo nosso sistema de educação. Um momentinho. Ok. Então, é muito importante essa articulação das escolas, né, da educação com a cultura. A gente já tivemos alguns projetos, tivemos o programa Mais Cultura nas Escolas, que teve como objetivo promover ações culturais de forma integrada nas escolas, de forma integrada com ações educacionais. Nós tivemos projetos de pontinho de cultura nas escolas. Enfim, existem algumas experiências que aconteceram nesses últimos anos que tiveram essa preocupação de fortalecer esse vínculo entre educação e cultura. Mas a gente como coletivo cultural, que não basta
levar atividades culturais para as escolas. A gente sempre acha que é mais importante, e aí é uma forma de fortalecer as ações culturais nas escolas, é importante você fomentar as ações culturais nos bairros onde as escolas estão inseridas, né? Existiram alguns programas com essa preocupação de levar aí os grupos e os coletivos culturais para dentro das escolas, mas a fruição do bem cultural no contexto escolar ela é muito difícil, né, para o artista, para o coletivo que vai lá fazer uma apresentação, porque a escola ela já tem uma organização, ela já tem um cotidiano e muitas vezes os efeitos que uma apresentação cultural poderia ter dentro de uma escola, eles são muito limitados porque geralmente é só uma apresentação, não existe um vínculo, né, maior estabelecido entre os agentes culturais e as escolas, e isso dificulta bastante você trabalhar a educação e cultura de uma forma conjunta, né, integrada. Nós aqui do Galpão tivemos algumas experiências indo para as escolas, existe uma carência muito grande, né, de atividades culturais, atividades temáticas, né, que geralmente é quando eles convocam, chamam algum grupo coletivo, mas o próprio Sistema Nacional de Cultura, ele traz essa perspectiva de desenvolver atividades culturais dentro de escolas, mas é algo que não se efetivou de fato. A gente não tem aí a questão da cultura integrada dentro do universo escolar. Obrigada. Luiz, no outro chat, na outra chamada, o Paulo Henrique, ele enviou uma pergunta a respeito da educação, da acessibilidade na perspectiva da lei Aldir Blanc. O Paulo, né, Pamela? Paulo Henrique Silva Lima. O Paulo. A gente já até conversou, né, Paulo, sobre a questão da acessibilidade na lei Aldir Blanc. A gente viu que foi bastante difícil a gente contemplar essa discussão dentro do planejamento da lei, né? O que foi criado foi um edital voltado aí para uma linguagem com acessibilidade, mas a gente sabe que todos os espetáculos, todos os produtos culturais, eles deveriam ter acessibilidade, né? O tradutor de Libras, né? A gente precisava ter essa garantia. Infelizmente, isso não foi colocado como uma questão importante dentro do planejamento da lei. Até porque aqui, embora todo o recurso tenha sido executado, a questão da participação social ela foi muito aquém do que poderia ter sido, né? E se a gente tivesse maior participação social, certamente essa questão seria contemplada de uma forma mais efetiva. A lei Aldir Blanc, inclusive, ela não trouxe, eu não lembro no texto da lei, mas eu não lembro, acredito, tenho quase certeza que não há nenhuma indicação de que a acessibilidade ela deve ser garantida nas atividades culturais promovidas pela lei. Mas olha, eu acho que hoje nós estamos avançando bastante por uma consciência aí dos grupos e coletivos de uma preocupação de garantir aí a presença do tradutor de Libras nos espetáculos. Isso vem acontecendo até por uma articulação e uma cobrança maior dos grupos que reivindicam essa acessibilidade, né? A lei Aldir Blanc ela vem sendo falha nesse sentido na maioria dos municípios, acredito, nos estados, né? E tudo isso encarece o processo de produção cultural, né? Quando você coloca lá no projeto que você vai ter o tradutor de Libras, então você precisa prever um recurso para que isso aconteça.
A prefeitura ela poderia ter garantido isso para todos os produtos culturais, né, para todas as apresentações culturais, para que isso não ficasse sob a responsabilidade dos grupos. Ela poderia ter pego lá, mapeado quais são as atividades que caberiam, que seria possível garantir essa acessibilidade, né, a forma como ela seria garantida, e ela poderia ter se preocupado, ter uma frente, né, um grupo específico para tratar dessa questão dentro da lei. Não tivemos, acabou ficando sob a responsabilidade dos grupos, e aí é muito mais difícil você garanti-la. Alguém tem mais alguma questão para a gente trazer para a roda? Nós temos ainda do teto das 2 horas, meia horinha para a gente continuar com o café. E a Júlia, ela... Ah, não, essa pergunta já foi feita. Essa já fez, acabou as questões. Então eu acho que a gente acabou as questões. Se alguém tiver mais algum comentário para contribuir, senão eu acho que a gente já pode encerrar, mesmo tendo meia hora de... Acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Se você quiser, eu encerro, Pamela. Pode? Eu queria agradecer a todas e todos que estiveram presentes aqui. Agradeço ao Luiz. Peço desculpas por todo esse contratempo. É a primeira vez que a gente faz um evento online e às vezes parece que é tranquilo, mas é muito trabalho. Então, peço desculpas pelo contratempo, Luiz, mas desde já agradeço. Acho que a gente precisa falar mais sobre cultura, não só dentro da universidade, mas em todos os espaços, porque é extremamente importante, tanto que nesse momento de pandemia, que muitos artistas fizeram lives, e é importante, porque a gente já tem que ficar em casa, e tudo isso acontecendo lá fora, a gente não podendo sair. Se a gente não tiver acesso a algum tipo de cultura, né, a gente enlouquece. Então, é extremamente importante a gente defender isso, essa causa dentro, nós como futuros professores, acredito que já possuem pessoas que já dão aula, é muito importante, acho que a gente tratar desse tema em qualquer espaço. Então, queria agradecer, eu encerro aqui, convido vocês para acompanhar durante a semana, nós vamos ter uma mesa amanhã, e fiquem atentos à nossa programação, e desde já eu agradeço. Luiz, se você quiser fazer uma fala de término, fique à vontade. Obrigada, Pamela, e a todos. Tá joia, obrigado aí, Stephanie, Pamela, toda a comissão organizadora aí da Semana de Geografia, um encontro muito potente, né? A gente está vendo aí, todos nós estamos muito felizes aí com o encontro. É necessário aí, né, a gente continuar trabalhando na medida do possível dentro aí desse contexto aí de isolamento, mas é importante manter esse movimento. Legal que a geografia está aí fazendo a comunidade geográfica aí da FCT tá com essa semana, buscando esse diálogo aí com a sociedade civil, com os movimentos, enfim, né? Vocês estão aí com uma programação bastante interessante. Então fica aí meu agradecimento, a gente aqui do Galpão da Lua estamos aí à disposição, espero que vocês possam nos visitar em breve e assistir espetáculos aqui, tá? Muito obrigado aí e parabéns para todo mundo. Obrigada, Luiz. Gente, antes da gente encerrar, quem tiver a disponibilidade de ligar a câmera para a gente fazer um print geral aqui com todo mundo na foto. Se vocês puderem abrir a câmera só um pouquinho para a gente tirar uma fotinha. Deixar um tempo para vocês passarem perfume, arrumarem o cabelo, tirar o pijama. Rapidinho.
bem? A gente pode tirar? Tá bom, vou tirar agora. Vou contar até 3, aí eu tiro. 1, 2, 3 e... Aí, foi. Gente, muito obrigada pela participação de vocês no Café Geográfico e por acompanharem a gente nessa programação. Amanhã tem a mesa e a gente fica no aguardo. Luiz, muito, muito obrigada pela sua participação. Desculpa o contratempo. Você foi essencial. Eu desejo muita sorte para você e que a gente continue seguindo, defendendo a cultura e tentando atingir e democratizar esse serviço que é tão essencial para a gente, inclusive nesse momento que a gente precisa tanto para a nossa saúde mental. Agradeço muito você e toda a minha consideração pelo seu trabalho. Tchau, gente. Muito obrigada. Até amanhã. Até uma próxima.